Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone Maiolino, estamos aqui estudando um pouquinho sobre avaliação mercadológica. Até a aula passada nós vimos o item 19 da nossa apostila e agora nós vamos começar a ver como fazer a avaliação de uma edificação. Então, essa é a primeira de algumas aulas, algumas poucas aulas que a gente vai fazer, vai descobrir como fazer a avaliação da edificação agora. Essa aula a gente vai tratar mais sobre o CUB. Então, para avaliar uma edificação, primeiro, utilizar o método comparativo direto de dados de mercado para determinar o valor do valor de mercado do terreno. Então, nós já tivemos uma sequência de aulas falando como elaborar uma perícia, uma avaliação de um terreno. Então, todas aquelas aulas, aquele é o primeiro passo para avaliar uma edificação, avaliar um imóvel, por exemplo, uma casa. Então, agora a gente vai ver sobre o segundo passo. O segundo passo é utilizar o método comparativo de custos de reprodução de benfeitorias para determinar o valor da construção. Então, lá no comecinho das nossas aulas, a gente viu que existem diversos métodos para a gente fazer uma avaliação. E muitas vezes uma avaliação ela é composta por vários métodos. Então, nesse caso, por exemplo, a gente viu o método comparativo direto de dados de mercado. Agora a gente vai falar sobre o método comparativo de custos de reprodução de uma benfeitoria. A reprodução dos componentes da edificação é feita pela composição dos custos, com base em orçamento detalhado ou sumário, em função do rigor do trabalho avaliatório. Devem ainda ser justificados e quantificados os efeitos de desgaste ou obsoletismo funcional, se houver. Então, o desgaste, para o caso das construções, por exemplo, das edificações, que existe o desgaste natural do tempo, e o obsoletismo, que é predominantemente em casos de maquinários, máquinas, equipamentos. Então, é importante a gente saber que para fazer esse cálculo pelo método comparativo, a gente vai precisar de um orçamento. Esse orçamento ele pode ser detalhado se, por exemplo, você estiver avaliando, o imóvel que você estiver avaliando, ele tiver uma planilha orçamentária, ele tiver ainda tiver, dentre as documentações dele, junto com o projeto, contratação da obra, tiver o orçamento detalhado, você pode sim utilizar esse orçamento para você fazer o custo da reprodução. Se não tiver, tudo bem, a gente tem várias outras formas de calcular isso daí. Uma delas que a gente vê e é a predominantemente utilizada, é a avaliação a partir do custo unitário básico, o chamado CUB. Então, o CUB, ou custo unitário básico, é um método paramétrico de orçamento de obras de construção civil, onde se obtém o custo da benfeitoria por meio do produto entre o valor correspondente ao CUB, de acordo com o padrão da construção, e a respectiva área construída da edificação. Então, o CUB, o custo unitário básico, ele sai todo mês. Aqui, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, esse é o formato do CUB. Então, a gente busca essas informações lá no site do Sinduscon, MS. Então, todo mês sai lá a tabela dos custos unitários básicos de construção. Então, essa tabela, ela te dá uma noção aproximada dos custos que são necessários para você fazer uma construção, uma edificação, com base no padrão. Então, aqui a gente vê que ele traz os padrões residenciais, padrão baixo, normal e alto, e também tem o padrão comercial e industrial. Então, essa daqui é uma excelente ferramenta para você utilizar na sua elaboração dos custos da benfeitoria. Então, aqui eu peguei o CUB de junho de 2020. Nós estamos gravando aqui em 2020, o último CUB que saiu
no site do Sinduscon é esse de junho, porque ele sempre sai um pouquinho depois, né? Então aqui, em junho de 2020, os valores eram esses. Então, para padrão baixo, o valor R8, e aí tem aqui, o R1, que é essa primeira linha, é o valor utilizado para residência unifamiliar. O R8, que é geralmente o mais utilizado, é o do padrão de residência multifamiliar. Então, se você for avaliar uma casa que tenha um padrão baixo, é essa primeira tabela que você vai utilizar. Então, sendo o R1 ou o R8 que é o mais comumente utilizado, que é o de residência multifamiliar, o valor dele por metro quadrado é R$ 1.069,28. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora, em junho de 2020, se você for construir uma casa de padrão baixo, você vai gastar aproximadamente R$ 1.069 por metro quadrado. Da mesma forma, o padrão normal. O padrão normal de um projeto de residência multifamiliar é R$ 1.175,58 por metro quadrado. E tem também o padrão alto. Então, se você for construir uma casa de padrão alto, você vai gastar no R8 R$ 1.426,98 por metro quadrado. Isso daqui, ele te dá um padrão, ele te dá um valor aproximado. Então, isso daqui, ele é um dado oficial, ele é um dado que você pode utilizar tranquilamente nos seus laudos, nas suas avaliações, que ele não vai ser contestado. Então, esses dados que saem mensalmente no site do Sinduscon, aqui do MS, todos os estados eles vão ter essa tabela e é importante que você utilize a tabela de onde está, do estado onde está localizado o seu imóvel avaliando. Assim você tem informações muito verossímeis, certo? Com a realidade atual do mercado da construção civil. E aqui, aí tem todas as tabelas, tem também a comercial, a industrial, e lá embaixo você tem a legenda para você saber exatamente o que quer dizer cada coisa. Então, é importante você se situar naquela tabela. Então, entre lá no site do Sinduscon e baixe a tabela do CUB desse mês ou de outros meses para você verificar a variação do valor por metro quadrado, né, nesses últimos meses ou de outros anos. Que você vai utilizar muito esse valor do CUB nas suas... na sua quantificação, no seu método do custo das benfeitorias. Mas é importante você saber que nem todos os custos estão embutidos no CUB. Então, quando você entrar lá naquela tabela, você vai ver lá nas primeiras linhas, ele te falando que na formação desses custos unitários básicos, não foram considerados os seguintes itens. Então, ele vai te falar aqui, ele vai te exemplificar itens que não foram levados em conta na hora de fazer aquele CUB. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, aí ele ainda fala... Esses custos não foram considerados, né? Não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular. Então, não foram contemplados, não foram considerados, por exemplo, fundações, submuramentos, parede de diafragma, tirantes, não foram considerados elevadores, equipamentos e instalações, como por exemplo, fogões, aquecedores, bombas hidráulicas, bomba de recalque, né, calefação. Todas essas partes, todas essas instalações, esses equipamentos, tudo isso daqui não está considerado na elaboração do CUB mensal. Então, por que é importante você saber isso? Porque quando você for fazer a vistoria do seu imóvel, você vai ver o que você pode considerar dentro do CUB e o que é que tem lá no seu imóvel avaliando que não está sendo considerado aqui no valor do CUB.
ele ainda continua, tem muitas coisas que ainda não foram consideradas. Então, por exemplo, playground, obras e serviços complementares, urbanização, recreação, então, piscinas, quadras. Se você estiver avaliando uma casa que tem piscina, tem quadra de esportes, isso não está contemplado no CUB. Enfim, várias especificações, vários componentes que não estão considerados no CUB. Então, quando você for fazer a conta, você multiplica o valor do CUB, que é isso que ele está falando aqui, ó, o custo da benfeitoria por meio do produto, ou seja, multiplicação, entre o valor correspondente ao CUB, de acordo com o padrão, e a respectiva área construída. Então, por exemplo, uma casa de padrão normal, multifamiliar, você vai utilizar 1.175,58 vezes a área, por exemplo, vezes 300 metros quadrados. E aí você vai achar o valor daquela edificação. E depois você vai verificar se existem requisitos, se existem elementos que existem lá no seu imóvel avaliando que não estão contemplados aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai ver, caso tenha no seu imóvel avaliando outros elementos que não estão contemplados no CUB, o que você faz? Como você calcula isso e como você coloca isso no cálculo dos custos da benfeitoria? Então, eu espero você na próxima aula para a gente dar continuidade aqui na avaliação da edificação, ok? Então, eu espero você na próxima aula. Fiquem com Deus e eu vejo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau, um beijão!